Tá naquela ressaca literária, querendo ler uma coisa assim bem mais tranquila? Também gosta de contos, histórias curtas e também gosta de historinhas assim, aqueles draminhas que sempre trazem uma espécie de final feliz? Você também gosta de doramas ou animes? Então, antes que o café esfrie, é pra você. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Davi e bem-vindos a mais um vídeo. E sem mais enrolações, vamos para a resenha de Antes que o Café Esfrie. Esse livro foi escrito por Toshikazu Kawaguchi e, na verdade, essa obra ela foi uma peça que foi adaptada para essa obra literária. Isso explica muita coisa, muitas das observações que eu fiz nos meus outros vlogs acerca da estrutura do livro mesmo. Então assim, eu tinha falado que o livro ele era em formato ali de contos, e na verdade não são exatamente contos, na verdade eles são cenas dessa peça, né? Tem uma história maior acontecendo e você tem histórias menores que vão ganhando ali um certo destaque em cada capítulo, né? Cada uma dessas histórias seria uma cena ali da peça e tudo mais, né? A leitura dele é muito fluida, uma linguagem muito fácil. E agora vamos falar um pouquinho da história desse livro, que eu achei muito legal, né? É uma história mais fantasiosa, assim, e realmente com esse propósito de fazer a gente questionar algumas coisas, e eu gostei bastante disso. O livro ele nos conta sobre uma cafeteria, a gente sabe que ela está aí há muito tempo, e essa cafeteria ela é peculiar, porque existe uma lenda de que nessa cafeteria é possível que você volte no tempo. E com o tempo as pessoas descobriram que na verdade essa lenda ela era verdade. Porém, essa viagem do tempo ela não é do jeito que as pessoas esperavam que fosse. Eu já disse as regras no outro vídeo do vlog, mas eu vou repetir algumas delas, né? Tem várias regras e muitas delas vão sendo reveladas conforme vão passando os capítulos, mas as principais são: para viajar no tempo você tem que se sentar numa cadeira específica. Quando você viajar no tempo você não pode sair dessa cadeira de jeito nenhum, ou seja, você fica preso dentro da cafeteria durante a viagem. E a principal regra é que você tem que voltar para o presente antes que o café esfrie. Assim, só observando já essas regras principais, você já percebe que essa viagem no tempo ela é bastante incômoda. Assim, as pessoas até sabem que elas podem viajar no tempo nessa cafeteria, porém elas realmente perdem o interesse quando começam a ouvir sobre as regras. E eu só falei as principais, mas tem várias regras ali e elas são bem incômodas, para falar a verdade. Então a gente vai acompanhar ali o dia a dia das pessoas que geralmente frequentam essa cafeteria, né? Você tem os donos da cafeteria, um é o Nagare, que é o homem ali que é o responsável pela cafeteria. Tem a esposa dele, que é a Kei. Tem a irmã da Kei, que é esqueci o nome. Kazu, esse é o nome dela. E esses personagens ali, eles estão sempre servindo ali os clientes dessa cafeteria, né? E aí que entra a história do livro, porque cada um desses clientes que geralmente frequenta esse café, eles têm algum tipo de drama pessoal ali que precisa ser resolvido. Isso, conforme eles vão conversando com as pessoas ali da cafeteria, em algum momento elas vão receber ali a sugestão de voltarem no tempo, para que elas possam falar com alguém que já esteve na cafeteria, ou ter algum tipo de interação que as ajude a resolver esses problemas e esses dramas pessoais, ou que lhes deem algum tipo de perspectiva nova, para que elas possam solucionar esses problemas. E aí o livro te apresenta aqui algumas histórias que geralmente são de fácil ali, identificação. Por exemplo, uma história ali de um namoro mal terminado, e a pessoa ali gostaria de conversar de novo com esse namorado ou essa namorada. Você tem outros dramas um pouco mais complexos que envolvem ali doenças, que envolvem ali perdas, que envolvem brigas familiares e outros assuntos assim que te fazem refletir bastante, né? E nisso é que eu acho que a história ela vai dar uma brilhada, assim, que é de trazer algumas histórias e trazer algumas reflexões acerca de decisões, acerca de momentos difíceis, acerca de arrependimentos. E ele traz esse mecanismo narrativo da volta no tempo para que você possa refletir junto com os personagens acerca de todas essas histórias, né? Agora sim, eu tenho que ser sincero com relação às histórias e dizer o seguinte: elas são histórias um tanto quanto clichês, assim, elas são histórias simples para que gere realmente algum tipo de identificação mais comum, com o máximo de pessoas possíveis, entendeu? Então o que eu quero dizer é para que você não crie expectativas de que sejam realmente contos e histórias assim mega originais e mega... Não,
Não é bem por aí. As histórias são legais, mas são bem clichês, assim. Mas elas trazem um tipo de identificação para o máximo de pessoas possíveis, o que gera ali reflexões para a maioria das pessoas, o que eu achei legal, assim, dessa história. E eu acho que isso se dá muito por ser uma adaptação de uma peça teatral, entende? Ele não é um livro, ela foi adaptada para um livro. Entende? Por isso que eu acho que ela acaba usando muitos clichês, né? Se você tá querendo ler uma coisa bem levinha, um dramazinho mais simples, mais tranquilo, mais clichêzinho, porque eu sei que várias pessoas amam clichês, então tá aqui Antes que o Café Esfrie. Ele é ótimo para dar uma limpada na mente aí das leituras mais pesadas e tudo, então eu recomendaria ele nesse sentido, né? Tem outra coisa interessante que eu queria comentar sobre esse livro, é que é o seguinte: quando o livro ele tá falando sobre os personagens e as ações deles, quando ele descreve algumas expressões, na minha cabeça, todas essas descrições, assim, eu consegui imaginar com uma espécie de anime, sabe? Porque as expressões que eles narram, assim, as caras e bocas, é bem característico desse estilo japonês, sabe? Tipo, então as cenas aqui que ele descreve, elas são muito parecidas, assim, com o que você vê em um dorama ou algum tipo de anime, assim, é bem engraçado. É engraçado como você consegue imaginar pelas descrições todos essas características dessas obras, né? Doramas e animes, sabe? Eu achei muito legal isso. Enfim, essa foi a resenha de Antes que o Café Esfrie. E se você quer ver mais resenhas e recomendações de livros, dá uma olhada na playlist que eu vou colocar aqui de resenhas, beleza? Tem vários livros aí que eu já resenhei, beleza? Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.